Olá, o meu nome é Gonçalo Santos Andrade, eu sou da Portugal Fresh, uma associação que promove as frutas, legumes e flores de Portugal. E estou aqui para vos gravar este pequeno vídeo para falar um pouco do setor dos pequenos frutos, que tem sido um dos setores mais dinâmicos nos últimos anos, e da sua evolução das exportações neste primeiro trimestre de 2020. Gostaria por começar por falar das exportações nos últimos 5 anos, ou seja, houve um enorme crescimento, o setor exportava, dos pequenos frutos, exportava 85 milhões de euros em 2015 e fechou 2019 com 238 milhões de euros exportados, e destes 238 milhões de euros, 183 milhões de euros foram de framboesa. Os principais mercados a nível das exportações dos pequenos frutos foi a Holanda, com 27%, portanto, no total de 2019, seguido da Alemanha, com 22%, da Espanha, do Reino Unido, da França e da Bélgica. É importante realçar que esta questão de os 27% que seguem para o mercado holandês, muito deste produto é reexportado. Ou seja, os grandes operadores dos pequenos frutos encontram-se na Holanda e por isso muitas das exportações que seguem para a Holanda são depois exportadas quer para a Alemanha, quer para o Reino Unido, quer para os países nórdicos, e por isso esta leitura da Holanda tem que ter algum cuidado na sua análise. Olhando agora para a evolução deste primeiro trimestre, nós em 2019, a soma do primeiro trimestre deu umas exportações de 29 milhões de euros, que foram 12% das exportações durante o ano, ou seja, o peso do primeiro trimestre foi 12% no peso total. Este ano, o primeiro trimestre teve um crescimento de 17% em valor, atingindo 33,8 milhões de euros. E estamos a falar, portanto, em janeiro de um crescimento de 25%, em fevereiro de 29%, em março já com um grande abrandamento, só com um crescimento de 5%, já muito devido às últimas 2 semanas de março, em que a pandemia já teve um efeito aqui grande, quer a nível da procura destes produtos, que são produtos muito perecíveis, quer também a questão do valor que neste período, principalmente nas 2 primeiras semanas as últimas 2 semanas de março e as 3 primeiras semanas de abril, teve grandes quebras, e seguramente iremos ver um reflexo no mês de abril desta situação que vos estou a transmitir. A nível dos mercados de exportação no primeiro trimestre, podemos ver que em 2019 a Holanda tinha um peso de 35%, em 2020, neste primeiro trimestre, teve um peso de 45%. Isto pode ter uma leitura que tem muito a ver com o que eu falei anteriormente de os principais grupos a nível mundial estarem sediados na Holanda na questão das vendas na Europa, e por isso pode haver as empresas portuguesas poderão ter privilegiado neste primeiro trimestre muito dessas grandes empresas para fazer as suas vendas. O Reino Unido decresceu de 23% para 17%, a Alemanha neste primeiro trimestre, comparando com o primeiro trimestre de 2019, cresce de 11% para 14%, a Espanha tem um decréscimo de 11% para 9%, e a França e a Bélgica trocaram de lugares, a França com um decréscimo muito grande, muito acentuado, de 11% para 5%, e a Bélgica manteve os 6% e, portanto, alterou aqui de posição com a França em termos de ranking neste primeiro trimestre das exportações. Olhando agora produto a produto destes produtos mais relevantes dentro dos pequenos frutos a nível das exportações, podemos ver que as framboesas no primeiro trimestre de 2020 atingiram 27,3 milhões de euros, representam um crescimento de 17,4% face ao primeiro trimestre de 2019, que significou 23 milhões de euros e que teve um peso no total das exportações em 2019 de 13%. Olhando agora para
e passando para as amoras. No caso das amoras, o primeiro trimestre de 2020 teve um enorme crescimento, porque em 2019 não tinha chegado a 1 milhão de euros de exportações. Neste primeiro trimestre de 2020 já se passou os 3 milhões de euros, 3,1, e portanto com um aumento de 308% face a 2019. Analisando agora o mirtilo, mas temos que ter atenção que o mirtilo neste primeiro trimestre não é minimamente relevante para as exportações portuguesas, porque não é este o período em que realmente nós temos grandes exportações de mirtilo e, portanto, no segundo trimestre já teremos uma leitura mais correta desta situação. Houve aqui um decréscimo em relação ao ano passado, mas não é minimamente preocupante. Cresceu-se de 0,73 milhões a 0,54 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020. Em relação aos morangos, podemos ver que os morangos o ano passado tinham exportado 4,2 milhões de euros no primeiro trimestre, este ano com um decréscimo de cerca de 31% para 2,91 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020. Muito se tem falado nas retiradas de mercado a nível das organizações de produtores, em que os pequenos frutos não estavam contemplados, e deu-se aqui um passo muito importante, principalmente nesta época de pandemia, no final de março e depois também já no decorrer do mês de abril, e gostaria só de dar aqui uma palavra de enquadramento desta situação. Houve um esforço muito importante do governo português, da senhora Ministra da Agricultura Maria do Céu Albuquerque, do senhor Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Nuno Russo, muito importante para o setor, com, no fundo, a portaria que foi publicada no início de abril e que estabeleceu que se poderia retirar produtos do mercado a nível da ferramenta financeira que existe nos programas operacionais das organizações produtores, com um valor que é estabelecido a nível europeu, que é 40% da média dos últimos 5 anos e, portanto, com valores para a framboesa, para o mirtilo, para a amora e para o morango. Numa próxima vez esperemos que também a groselha fique aqui contemplada, mas no fundo estes apoios são apoios que vêm 100% da Comunidade Europeia, portanto são fundos comunitários, e as organizações produtoras tiveram que reestruturar os seus programas operacionais para conseguirem aceder a este instrumento da retirada de mercado. É importante também realçar que as retiradas de mercado, que no fundo estão dentro das medidas de prevenção e gestão de crises, não podem ultrapassar 33% do fundo operacional e não podem ultrapassar mais do que 5% da média de quilos da Organização de Produtores nos últimos 3 anos. Depois há aqui também algumas situações que para gerirmos temos que ter algum cuidado, temos que avisar o IFAP com 72 horas de antecedência e maioria dos locais para onde podemos retirar são os bancos alimentares. Isto foi uma medida muito interessante, que ajudou imenso o setor, mas que no fundo também precisa agora de alguns ajustes para um melhor funcionamento. Queria-vos agradecer o tempo que despenderam a ver este vídeo. Caso gostem, agradeço que partilhem e até breve para a análise de outros produtos também muito relevantes para as exportações nacionais. Obrigado.